A nossa próxima palestra, nós convidamos o Dr. Sérgio Bertelli Flanzer, que já se encontra aqui, que ministrará a palestra Aproveitamento Integral da Carne Bovina. O Dr. Sérgio é médico veterinário pela PUC Paraná, mestre e doutor em Tecnologia de Alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Atualmente é professor doutor MS3 na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, nas áreas de higiene dos alimentos e características e processamento de carnes. Sua pesquisa está voltada para a avaliação dos fatores pré e pós-abate na qualidade de carne das diferentes espécies animais, com ênfase para a carne bovina. Com a palavra... Os outros. Bom, agora sim. Bem, pessoal, bom dia. Obrigado, Érica, pelo convite, toda a comissão organizadora. É um prazer vir aqui, conhecer hoje, a primeira vez, então, conhecendo a universidade. Pude fazer um pequeno tour ali com a Érica, ela foi mostrando para mim. Muito bonita, parabéns para vocês aqui pela universidade. Antes de começar a palestra, a Érica permitiu, né, até foi uma sugestão dela, que eu fizesse a divulgação para vocês de um evento que vai acontecer aqui no Brasil em agosto, é o Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia de Carnes, chamado ICOMST. É um congresso já com mais de 70 anos, e um congresso itinerante, ele acontece todo ano, uma vez em algum país da Europa, no ano seguinte fora da Europa. Ele aconteceu no Brasil a primeira vez em 2003 e ele volta ao Brasil depois de 21 anos e eu faço parte da comissão organizadora, vai ser em Foz do Iguaçu. Então, quem tiver relacionado à parte de produção de carnes e tiver interesse, ainda dá tempo de fazer as inscrições, a submissão de trabalhos, infelizmente, encerrou na semana passada. Imagino que a gente vai ter em volta de 300 trabalhos, próximo de 500 participantes. Então, quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais sobre o evento, pode falar comigo na sequência, tá bom? Então, está feito aqui a primeira propaganda para vocês. Então, pode colocar agora, por favor, a apresentação. Esse aqui sou eu. Ops, esse aqui, eu errei. E a nossa ideia aqui, né, o desafio, é trazer para vocês um pouquinho sobre o aproveitamento de um bovino. Então, todo mundo sabe para que se produz bovinos, né? Você tem bovinos na fazenda para produção de leite, ou você tem bovinos na fazenda, no meu caso, na minha área de trabalho, para a produção de carnes. Então, esse é a principal matéria-prima, né? O principal produto que é retirado depois do abate. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais em relação a isso. Só voltar aqui. Pessoal, importante é fazer propaganda também de si mesmo, né? Então aqui as redes sociais, para quem quiser seguir, eu mantenho um conteúdo bastante técnico nas postagens, nas publicações. Então, quem tiver interesse na área de pesquisa, na área de carnes, eu tenho uma atuação muito grande também em relação ao incentivo do consumo de carne, de proteína animal. Falo um pouquinho sobre o mercado dos análogos vegetais, né? Então, os chamados plant-based. Tenho trabalhado, estudado bastante também a área de cultivo celular, com uma visão para entender se isso realmente vai ser um mercado algum dia, né? Então, fica aí o convite para vocês em relação às redes sociais. Esse, então, é o principal produto, né? Então, nós temos aqui, né, todo mundo hoje já deve estar ansioso aí pelo horário do almoço, né? Não sei qual vai ser o menu do almoço que vocês vão escolher, mas possivelmente né, a maior parte da população sempre pensa na mistura, sempre pensa na carne como uma fonte importante para a sua nutrição. Então, aqui tem os diferentes pratos aí que a gente pode ter. Só que a produção animal, seja de qualquer espécie, mas a bovina principalmente, né, ela pode estar relacionada com problemas atuais do mundo moderno. Então, a produção animal ela é culpada por tudo de ruim que acontece no mundo, seja no meio ambiente, seja na nossa saúde, seja em questões éticas. Importante, não são palavras minhas, eu não defendo isso, tá? Que fique claro para vocês, vocês vão entender porque que eu estou colocando. Então, algumas pessoas dizem isso, né? Então, aqui está para vocês. A pecuária, a produção animal, ela
usa muita terra, usa muita água, emite muitos gases do efeito estufa, o boi come muito, demora muito tempo e produz pouca carne. Tem gente que tem audácia de falar que o boi produz pouca carne. De fato é pouca carne. Eu vou mostrar os dados para vocês e aí vocês vão me ajudar aqui a entender se isso é pouco, é muito, é o suficiente, é o natural, né? Então, vamos lá, 468 quilos, um bovino na fazenda, ponto de abate. Hoje nós temos animais muito mais pesados que isso, tá? Mas isso aqui é exemplo que vem de um trabalho antigo, de um professor lá da universidade, que ele fez toda a parte de rendimento do abate de um bovino. Então eu vou usar isso de referência para ficar mais fácil a parte de citação. Então vamos lá. Depois de abatido, qualquer espécie, né, a gente tem o que nós chamamos de rendimento de abate. Então, rendimento de carcaça. Depois do animal abatido, que você tira cabeça, pele, couro, vísceras, né? Então, tudo que não faz parte da carcaça do animal é retirado e nós sobramos com 255 quilos, aproximadamente 55%. Então, vejam que nós já tiramos daqui 45% que não vai ser aproveitado. Disso aqui, nós temos ainda osso e excesso de gordura. Então, você fica aí com mais ou menos 205 quilos agora de aquilo que você pode levar para consumo. Tá? Mas ainda tem um bom tanto de gordura aqui que você usa para fazer hambúrguer, você consegue, né, levar isso para alimentação, mas ainda se você está falando só da parte de cortes, carnes realmente que vão para o supermercado embalados, a gente fica só com 38%. Então veja que de um animal inteiro, de um bovino inteiro, no momento do abate, apenas 38% desse peso é carne, é músculo, com gordura intramuscular ou intermuscular, que vai ser aproveitado para consumo humano. 38%. E aí eu pergunto para vocês, né? Isso é pouco, isso é muito, ou isso é o natural? Né? É isso que é. Então vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então 62% não é carne, muita coisa, será? Então vamos lá. Vamos mostrar alguns dados agora. Quando eu pensei, puxa, o que eu posso usar para tentar explicar esse número, se ele é grande, se ele é pequeno. E aí eu pensei no milho. No milho. Todo mundo aqui come milho? Gosta de milho? Milho, farinha de milho, milho usado, sei lá, para tudo, né? A gente não vive sem milho, né? E aqui tem o milho seco, e no próximo slide vai ter o milho verde, que aqui é pamonha, faz curau, né, faz muita coisa. E comer propriamente o milho. Né? Então vamos lá. Alguém sabe o rendimento do milho? Qual a proporção? Se você pegar uma espiga de milho seco lá, né, que é muito utilizado para fazer ração, na pecuária, ou para os pescados, né, eu sei que tem bastante gente da área de aquacultura, pescados, quanto que tem de milho numa espiga de milho? Então vamos lá. O milho seco, né? Então só a espiga, hein? Eu tenho 2% de flores, que isso aqui chama flor. Alguém aqui da agronomia pode me ajudar aqui. Ah lá, tá lá. É flor, né? O cabelinho acho que é a flor do milho. Aí você tem talos, deve ser a base, que não está aparecendo aqui. Folhas e cascas. Honestamente, eu não sei qual a diferença entre folhas e cascas, tá? Mas então assim, tem folhas e cascas, 12%. Espiga 10% e o grão seco numa espiga de milho é 43%. Então, se a gente fosse pensar para aproveitamento para alimentação humana, de uma espiga seca, apenas 43% se aproveita do milho, da espiga do milho. Então, veja que está próximo daquele 38%. Vamos além agora, vamos pensar no milho verde. Qual é o rendimento da parte comestível de um pé de milho? Porque o milho, você não planta, ele não dá só espiga, ele tem o pé do milho, tem a raiz e tudo mais. Então vamos ver. Aqui, se a gente pegar só a espiga de novo, 36% só é o grão. Você tem 25% aqui de palha, sabugo 39%. Então você sobra com 36%. Já é menor do que a carne. E agora, para assustar vocês, um pé inteiro de milho. A Embrapa é maravilhosa, né? Está aqui citando a fonte como Embrapa, né? O pessoal faz um trabalho muito bom, e eles têm pesquisadores para
para contar grãos de milho numa espiga de milho. E eu fui entender quantos grãos de milho tem numa espiga de milho. É incrível isso. Cada pé de milho vai dar até 2 espigas e tudo mais. Então você tem um rendimento aqui, ó. 77% é a planta, é o pé do milho com as folhas. Depois você tem 6% de palha, 9% do sabugo e apenas 8%. Então imagine, um pé inteiro de milho, apenas 8% é a parte comestível. Então vejam que agora muda um pouco, né? Quem falava antes que um boi rende pouco de alimento, agora se pensar assim, o milho rende muito menos, né? Então 92% não é comestível. Então qual que é o mais eficiente entre os dois, né? Logicamente eu usei aqui mais num tom de brincadeira para mostrar para todo mundo, porque você não pode comparar, milho é milho, carne é carne, mas nós não podemos deixar as pessoas falarem que a produção animal é ineficiente. Você pode ter sistemas mais eficientes, sistemas menos eficientes de produção, usando mais recurso natural, usando menos recurso natural, mas não se pode comparar produtos diferentes, não se compara milho com carne. Tá? Então, essa a mensagem aqui. Então, vamos lá. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase não é minha, né, do francês Lavoisier. E no caso da pecuária, a gente pode dizer que nada se perde, tudo se aproveita. E é nisso que se baseia essa apresentação de hoje. É mostrar para vocês o que é esse ponto de interrogação aqui. Né? Então, no momento do abate, para onde vão os coprodutos? É muito comum até hoje, na docência, nos livros, em alguns materiais, a gente falar a palavra subprodutos. Né? Você tem o produto principal e você tem sub. Sub dá uma questão de menosprezar aquilo que sobra, aquilo que era lixo, que você ia jogar fora. Então você está dando um jeito de aproveitar. Na realidade, né, o inglês, né, na língua inglesa, utiliza a palavra byproducts. E aí no português eu traduzo isso para coprodutos da pecuária. Né? Então vamos ver o que tem. Então esse aqui é o mapa do boi, né, é a fonte que eu falei para vocês, o professor Pedro Felício foi o autor disso daqui. Nos anos 80 para 90, e eu vou usar isso aqui como referência, só que atualizada, logicamente, né, porque muita coisa mudou com o passar do tempo. Então vejam que interessante esse gráfico aqui, mostrando quais são os coprodutos. Aqui está esse primeiro, está em quilos, pensando naquele bovino de 450 quilos, e no próximo vai estar em porcentagem, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses coprodutos. Cada um desses coprodutos, quais são as utilizações desses coprodutos, vocês vão ver que nada se perde. Então, ele chega, né, mesmo com o jejum, ou dependendo se não passou por um jejum adequado, você tem conteúdo ruminal, né, conteúdo do intestino, conteúdo do rumen, né, do bovino ruminante, conteúdo do trato digestivo. Né? Se for no rumen, ainda é conteúdo gástrico, se for no intestino, a gente poderia até chamar, aí do caso, de fezes. Couro, então aqui 33 quilos de um bovino abatido, né, desse peso, desse porte, couro, ossos, 18 quilos de ossos, gorduras, são excessos de gorduras, não é aquela gordura da capinha da picanha, tá? É aquele gordura visceral que vai ser retirado, então mais 18 quilos, miúdos e glândulas, miúdos a gente vai ver que são as vísceras, né? A gente coloca como miúdos porque são as vísceras comestíveis. Então você vai ter o coração, você vai ter o fígado e assim por diante. Sangue, 12 quilos de sangue. Alguma coisa de quebra no curral, urina, fezes que o animal acaba liberando nesse momento do pré-abate. Carne industrial, principalmente alguns músculos específicos, a parte muscular já aqui, que vai para consumo humano. Tá? Ferida de sangria, então onde faz a sangria do animal, isso pode ir para o processamento, tratamento térmico, nós vamos ver um pouquinho. Então 7%. Aí aqui começa, né, alguns miúdos maiores, né, que são separados desses aqui. Você tem o bucho, o buchinho, né, que seria o rumen, retículo, maso, bomaso, casco e chifre. Depende se tem chifre, né? Tem bovino que não tem. Canelinha, né? um miúdo específico também aqui, a canela do boi. Bilis, que está junto ao fígado, você consegue coletar. Medula espinhal,
E olha só que legal, tem até a crina colocada aqui nesse trabalho. E aí nós temos ainda um conjunto de bexiga e mais as tripas aqui no caso, né, o intestino delgado e grosso. Então aqui é a porcentagem. Então já sabemos de todos. Agora vamos falar um pouquinho de cada um. Imagino que seja difícil a interação, né, porque tem um público assistindo de casa, mas aqui com vocês, né. Alguém conseguiria dar um exemplo, só para tornar um pouquinho mais, para não ficar só o monólogo aqui, de algum desses a utilização, com exceção do miúdos, vocês já ouviram falar que sirva para alguma coisa, algum desses itens aqui? Alguém tem coragem de levantar a mão e falar? E eu repito no microfone? Ossos, farinha de ossos. Sabe para que é utilizado? Já ouviu por que isso pode ser? Uso agrícola, fertilizante. E a gente vai ver que a farinha de ossos tem realmente essa utilização, está aqui na apresentação, mas pode ser utilizada ainda muito fortemente para alimentação animal. Né? Fonte de cálcio, de fósforo, né? Então depois para fertilizantes tem que passar pelo processo de calcinagem, né? Calcinação, mas tem esse uso. Então tudo que está aqui vai ser utilizado. Então tudo isso saiu do bovino no momento do abate. Então, nada disso vai ser perdido. Então, vamos lá. Existem os mapas do boi, os mais diferenciados. Você digitar na internet mapa do boi, vocês vão ver que existem várias imagens. Eu coloquei algumas aqui como exemplo, né? Só que é aquele tipo de material que um vai copiando e vai modificando a seu gosto, sem saber se isso ainda existe ou não. Né? Então, tem coisas que não existem mais, mas que no passado era muito utilizado. Por exemplo, tem ali para fazer ossos, que o colega falou, para fazer refino de açúcar. Eu perguntei, eu fui atrás da indústria de açúcar e perguntei, vocês ainda usam a farinha de ossos, os ossos para fazer refino de açúcar? Não, isso já faz, sei lá, 50 anos que não se utiliza mais. Mas no passado se utilizava. Né? Então, eu vou trazer para vocês aqui quais são realmente os usos atuais desses coprodutos. Então, vamos lá. Na atualidade. Então, os miúdos é simples. Né? Então, quando a gente estava lá atrás, aqueles 38%, não são só 38%. Porque, não sei vocês, mas eu adoro isso daqui. Quem aqui gosta de dobradinha? Olha lá, um parceiro meu aqui. Vamos sair para comer, vamos procurar um lugar aqui para comer dobradinha. É muito bom. Você tem o fígado, rins, língua, cauda, o rabo é considerado, né, um miúdo, testículos, né, não se castra mais bovinos machos no Brasil, então tem o testículo, também pode ser considerado comestíveis. Né? Então aqui, consumo humano, diretamente, vai direto para o consumo humano, ou consumo animal, dependendo do miúdo, dependendo, né, do mercado, da valoração. E alguns miúdos dependem da região e do mercado. Tem regiões que gostam de comer por exemplo, pulmão. Eu não sei se aqui o pulmão bovino, aqui em Minas, não sei se aqui em BH, tem o hábito de comer pulmão. Eu sei que lá em Campinas não tem. Mas no Nordeste é muito comum, tem um prato chamado o prato, não sei como chama bofe, que é feito com pulmão, de suínos, pulmão bovino. Então lá, para consumo humano, aproximadamente 12 quilos, uso direto, convencional, no Brasil inteiro. 5 quilos depende, tem regiões que consomem, tem regiões que não, mas o Ministério da Agricultura autoriza o consumo. Úbere, né, glândula mamária das fêmeas, testículos, pulmão, cérebro, baço e timo. Na Argentina, no Uruguai, eles consomem bastante o timo como uma iguaria. Consumo animal e outros, né? Glote, esôfago, traqueia, intestino delgado, vergalho, que é o pênis do boi, pâncreas, orelha. Então veja que tudo isso vai ser aproveitado ainda para alguma coisa. Miúdos, né? Agora aqui depende, então depende da região que vai para alguma outra coisa. Então assim, depende de hábitos regionais, tradicionais ou de países importadores. Né? Então nós temos aqui, se não for para alimentação humana, né? Vai para pet food. O pulmão, por exemplo, pode ser extraído heparina do pulmão para uso medicinal. E tudo que não se utiliza, realmente quando não vai se utilizar para alimentação humana ou diretamente para alimentação animal,
íntegro, no seu formato ou em pedaços, vai para o que a gente chama de graxaria, que é onde vai sair depois farinhas de osso e de vísceras. Não comestíveis, pelo menos no Brasil, né, não tradicionalmente comestíveis, a gente tem aqui do intestino delgado, né, então vai assim, você pode, em alguns casos, para embutidos, fazer fio cirúrgico, raquete de tênis e fio de violão. Eu falo, não, isso não existe mais. Existe uma empresa em Americana que é especializada em fazer fio cirúrgico Catigu, eu usei isso na época da veterinária, que é um fio absorvível, um fio interno, e fiação para raquete de tênis. Existe ainda a utilização de intestinos para esse fim. Eu achava que não existia mais, está aqui, ó. Você consegue utilizar isso. O intestino grosso, algumas regiões do Brasil, mercado interno e mercado externo, então intestino grosso pode ir, pet food, ou ainda para fazer alguns embutidos tradicionais, mas aqui está mais ou menos em ordem de importância e de utilização para onde os frigoríficos vendem. Mais alguns não comestíveis aqui, que lá na frente eu vou mostrar mais um pouquinho. Vergalho e orelha. Né? O vergalho está aqui, orelha, pet food. Pet food com alto valor agregado. Lá na frente vai ter alguma coisa de valores. Traqueia, pet food, olha aqui, traqueia desidratada defumada. Pet food. Útero, ovários, pâncreas, glote, exportação, ou se não for, isso tudo vai para a graxaria para depois virar farinhas. Vergalho, que é o pênis do boi, exportação, ou para pet food, ou para exportação, mercado asiático. Olha aqui, ó, beef pizzle eye seria o vergalho, né? E aí você tem isso no comércio, no varejo, ou desidratado, hidrolisado, como snacks. Então vejam que isso pode ser aproveitado também. Carne industrial, aquela carne do que eu falei, né, comentei, da ferida de sangria, alguns músculos específicos da carcaça, retirada ainda na sala de abate, também tem uso principalmente para produtos carnes tratados termicamente. Pelo risco de contaminação, então ele não poderia sair da indústria como carne fresca. Então você vai fazer uma carne enlatada, uma carne processada, um embutido, então não teria problema. Segundo da lista aqui, o conteúdo do bucho que estava lá atrás, é perdido? Não é perdido. Vamos ver, ó. Compostagem para agricultura, juntamente com fertilizantes, ou biogás, que agora está na moda, né? Então, qualquer produção animal hoje, qualquer frigorífico hoje, tem investido ou tem pensado em investir seriamente na produção de biogás, né? Produção de metano para queima, para geração de energia. Então, aí aqui está aqui, ó, o que aparecia no passado, casa de barro. Então, assim, o que aparece nos mapas, mas não é o usual ou é o secundário. Casa de barro, né? Então, utilizar esterco bovino para fazer casa de barro, né, de pessoas. Eu acho que isso não tem uso atual. E aqui que eu falei do biometano, né, o biogás, que é algo hoje importante, e depois da produção do biogás, você ainda sobra com essa matéria-prima como fertilizante. Couro. Esse também é meio que óbvio para muitas pessoas, né? Então essa minha jaqueta aqui, por exemplo, ela não é de couro, mas poderia ser, né? Não é, porque o couro é caro, o couro tem um valor agregado muito elevado, mas você tem dois usos principais: produção de alimento a partir do couro. Então, não sei se vocês aqui sabiam, mas a gelatina, aquela que nós consumimos lá, que todo no hotel tem, no café da manhã, você vai fazer alguma sobremesa, a gelatina ela é feita de couro do boi moído. Ou você moe para fazer gelatina, ou você usa para fazer vestuário, estofamento de carro, móveis e assim por diante, né? Então veja aqui que algumas coisas que aparecem lá, ó, medicamentos, bolas, chuteiras, bola de couro, eu não sei se alguém mais hoje em dia faz bola, papel de parede, adesivos, placas de reboco, né? Busquei informação para saber para onde ia isso, e isso eu não encontrei nenhum tipo de utilização para esse fim. Então aqui são os dois exemplos, né? Ou vai para a indústria têxtil, né, de maneira geral, ou vai para a produção de medicamentos como colágeno, né, o pessoal passa na pele, ou ingestão de colágeno para repor, condroitina, ou para alimentação, né, na forma de gelatina, que pode ser utilizada, inclusive a gelatina, para fazer cápsulas de medicamentos, né, porque é uma proteína que vai depois ser digerida. E o couro ainda, as raspas de couro, pedacinhos de couro com menos valor, ainda tem utilização para isso daqui, ó. Você vai no pet shop, lá de novo entra o pet shop. Você viu que a indústria de pet shop depende fortemente da produção animal. Esses snacks pequenos aqui, ó, que são feitos de raspa de couro.
né? Também o couro sendo utilizado aqui para alimentação de pets. Então passamos já pelo couro. Chegamos nos ossos agora que o colega comentou. Olha lá, ó, fertilizante, então utilização na agricultura, pode ser utilizado. Farinha de osso para alimentação animal aí de qualquer espécie não ruminante, né, nesse caso, suínos, aves, pescados, imagino eu, e pet food também. Pet food aqui não como a farinha, como o osso propriamente dito. Olha o que mais que aparece aqui, ó, refino de açúcar, produção de carvão, né? Nunca fui no supermercado comprar carvão para fazer churrasco, nunca vi carvão de osso. Vidro, na indústria de vidro, de porcelana, botões, pente, você já deve ter ouvido falar, né, fazer pente a partir de ossos, mas não é mais comum. Cabo de facas, pode-se fazer, pode, mas não é. Tintas, corantes, cola, filmes. Então, isso tudo aqui, em algum momento, já existiu a utilização de ossos para essas indústrias aqui, para esses setores. Hoje, não mais. Então, aqui, ração animal, né, um exemplo. Qual que é a composição, né, da farinha? Aqui não dá para ver direito, mas aqui é a farinha de ossos de uma empresa, de uma instituição chamada FASA, de uma feira que eu fui visitar, e aqui tem o que eles têm. Então, tem 50% de proteínas, cinzas 33%, gordura, cálcio de 8 a 10, fósforo. Então, fonte aqui rica, né, dos minerais, cálcio e fósforo. Farinha de carne e osso, aqui um exemplo, né, farinha de carne e osso de bovinos. É ingrediente principal em muitas rações. Então, veja que isso é comum, a indústria PET depende disso. Os fertilizantes, eu não sei se é isso que o colega tinha falado, né? Você tem aqui a calcinada, por exemplo, que você chega a ter 36% de cálcio e 15% de fósforo. Então, é um tipo de fertilizante extremamente importante para a agricultura. E você pode encontrar isso nas lojas agropecuárias, até no supermercado, né? Então, farinha de osso calcinada, né? Embalagens pequenas assim. Então, você vê que tem o uso da farinha de osso. Olha o preço disso daqui, pessoal. Isso aqui é um fêmur bovino. É o osso da coxa de um bovino. R$ 29,00 uma peça. Está quase mais caro que a picanha. É um osso desidratado, defumado, simples, só isso. R$ 29,00. Olha a agregação de valor que tem. E nós temos mercado para isso. E aqui tem vários outros ossos, né, de outros tamanhos aqui. Isso aqui, foto minha lá do varejo. As gorduras, aquele excesso de gorduras que eu falei para vocês, né, o que pode ser utilizado com aquele excesso de gordura? Você tem duas escolhas. Assim como o couro, você tem duas escolhas. Você pode usar para fazer biodiesel, né, para fazer combustível, ou você pode usar para indústria cosmética, para fazer sabão, né, para a indústria farmacêutica aqui. Então você tem que decidir. Ou você faz biodiesel e sobra glicerol, ou você faz sabão e sobra glicerol de novo, né? Então você vai usar isso aqui para higiene e limpeza, explosivos, você pode utilizar a glicerina, nitroglicerina, tem um slide aqui para frente, utilização como lubrificantes e também, muito importante mesmo, para a ração animal. Outras coisas aqui que no passado existiu, para fazer borracha, um tipo de plástico PVC, tecidos, giz de lousa, explosivos, fogos de artifício. Então, assim, você vê que não é mais tão usual como era no passado. Aqui, né, o extrato etéreo, né, da gordura bovina como fonte para alimentação animal. Então, você tem aqui a glicerina, que seria aquele coproduto da produção de sabão, você vai utilizar isso também. Então, você tem a glicerina bruta, R$ 105,00 a tonelada, glicerina biodestilada, aquela que você encontra na farmácia, R$ 2.100 a tonelada, e uma outra aqui, glicerina farmacêutica, né, encontrei na internet aqui para ver, R$ 2.500 a tonelada. E aqui o exemplo da nitroglicerina, que poderia ser utilizada ainda para a produção de explosivos. Nós temos ainda, né, pensando aí na indústria farmacêutica, saboaria, lubrificantes para ourives, então para quem trabalha, isso existe, isso é um produto comercial, então você tem a partir de gordura animal, tem essa marca aqui, vocês podem procurar na internet, existe esse produto atual para venda, ou para alimentação animal, talvez o principal uso das gorduras. Vamos lá, estamos avançando, vocês viram que nada ainda foi, e nada vai ser perdido nessa apresentação. Sangue, 12 quilos de uma carcaça. Farinha de sangue, hemácias e plasma, laboratorial, soro fetal bovino. Soro fetal bovino não é necessariamente o sangue do animal abatido, mas seria o sangue do feto
do abate de uma vaca prenha, que pode existir. Então, faz-se também o aproveitamento do sangue, que vai para uso laboratorial, tem um preço elevadíssimo no mercado. Tá? O que aparece no mapas, mas não é usual, né, do que eu encontrei? Massas e bolos, corantes e tintas, adesivos, medicamentos e fertilizante. Tá? Então, o sangue, aparentemente, não é mais utilizado para isso aqui. Mas ele pode ir para alimentação animal. Então, veja aqui, ó, farinha de sangue mista bovino, composto de uma ração de frangos de postura. Está aqui, ó, frango de postura, você tem farinha de sangue. Ou para pet shop, que não é o mercado brasileiro, mas eu encontrei isso, ó, freeze dried beef blood, ou seja, sangue bovino desidratado para alimentar cachorro. 10 minutos. Obrigado. Alimentação humana, no sul do Brasil, os meus pais de Santa Catarina, lá chama chouriço, em algumas regiões chama morcela, de sangue, né? O colega acho que já está fazendo assim, que acho que já consumiu, ou conhece, né? Então, é possível sim o sangue para alimentação humana. Vamos ver alguns dos demais aqui. O que estava faltando, né, de curiosidade. Então, o que eu já tinha falado aqui, orelha. Né, a orelha está aqui como pet food. Orelha com pelo para pet food. Vamos falar assim, a orelha raiz, para aquele cachorro raiz, com pelo e tudo. Com pelo e tudo. E tem uma marca que eu conhecia, eu conheci essa empresa chamada Moondog, numa feira em São Paulo. E a proposta dele é produzir petiscos para pet food livre de aditivos. Trabalham apenas com desidratação. Então, são produtos mais naturais aí. Tendões. Então, tendão de Aquiles. Né? Tendão de Aquiles pode ir para alimentação animal. Olha aqui o casco. Cascos aqui, casquinho do boi, como para o cachorro ficar roendo, né, mas para mastigar. A aorta, aqui eu encontrei no mercado asiático, a aorta, né, a válvula cardíaca utilizada para alimentação humana para fazer. O que fazer eu não sei direito, talvez uma sopa, alguma coisa, né, porque a base disso daqui seria cartilagem. Então vejam que tem uma utilização aqui. E o chifre eu coloquei como berrante. Não sei se existe uma indústria grande para fazer berrante, mas o chifre todo mundo tem essa noção aí que pode fazer o berrante. Nós temos aqui da mucosa da tripa ou do intestino delgado, né? A gente pode ter para a produção de heparina, assim como do pulmão, você pode tirar, né? Então é um tipo para uso medicinal. A mucosa do abomaso, que aí seria o estômago químico do bovino, renina e pepsina, coagulante em pó, por exemplo, para fazer queijo. Só que isso caiu também, né? Não se utiliza tanto mais o coagulante de origem animal. Hoje em dia você utiliza outros coagulantes para a produção de queijos. A canelinha que eu falei para vocês, então aqui vejam que uma coisa que era considerado de baixo valor agregado, que ia para a produção de farinha de ossos, pode ter um alto valor, que é a canelinha. É a canela do boi, né? A perna do boi, cortada ao meio, para comer o quê? O mocotó, o tutano, mocotó, extremamente nutritivo e saboroso. Tá? Então, corta no meio, coloca na grelha, depois coloca um vinagrete, uma salada por cima aqui, e é uma iguaria. Crina, pelo e orelha. Usa para fazer pincel? Falei, não deve usar para fazer pincel, mais crina, ou pelo da orelha. Aí eu fui ver, olha aqui, ó. Pincel chato de boi, mercado brasileiro, R$10 um pincel, usando pelo de orelha ou crina. Então, utiliza. Talvez não seja um mercado tão grande, né? Mas você pode ter ainda essa utilização. Parece que não acaba, né? Bilis, da vesícula biliar do fígado. Vai para exportação, 200 gramas por boi vai para exportação, eles coletam, eu vou muito em abate, em frigorífico, existe a coleta do conteúdo da vesícula biliar. Então isso vai ser exportado, produção de medicamentos, um exemplo aqui, corticoides. E passou recentemente uma reportagem grande, eu não lembro se foi no Globo Rural, enfim, teve uma repercussão muito grande, pedra da vesícula biliar. Para nós é algo muito ruim, para o bovino também não deve ser muito legal. Mas eu não sabia que custava tão caro.
que existem quadrilhas especializadas em roubar, em assaltar frigoríficos ou atravessadores. $65 o grama. Quanto está o grama do ouro? Alguém sabe? Eu esqueci de ver antes da apresentação. 200? Alguém consegue ver? 200 reais? 300 reais? 5? Ah, não, 5 minutos. Ela mostrou a placa, eu achei que era o grama do ouro ali. Eu não sei, pessoal. Mas aqui está em dólares. Quanto? Está mais caro. Um grama de pedra da vesícula biliar é mais caro que o ouro. Bem, para que usa isso? Não sei, é difícil dizer, porque a reportagem mostrava lá, falava lá, uso para medicamentos, medicina chinesa, afrodisíaco, né? Tudo que é muito difícil de conseguir vira afrodisíaco. Potencializador de drogas. E eu encontrei, e aí eu coloquei em ponto de interrogação vermelho, porque se vocês falarem se eu já vi, ou isso eu acredito nisso, eu não tenho certeza. Cultivo de pérolas. O que eu encontrei é que eles pegam um pedacinho e colocam dentro da ostra, né, a ostra de cultivo, e esse pedacinho ele vai dentro da ostra, como se fosse um processo inflamatório, né, a pérola é formada a partir de um processo inflamatório da ostra, isso vai crescendo e seria para a produção de pérolas. E fazer amuleto. Eu fico pensando num amuleto aí custando $65 o grama, né? Então, assim, não nesse caso aqui, é um achado dentro do frigorífico, né? Mas existe código para comercialização, exportação. Os frigoríficos grandes, eles mesmos exportam esses produtos e comercializam isso daí, tá? Então tem um valor agregado altíssimo. Medula espinhal, né, o que está no meio, então não é não é a medula óssea dos ossos, é a medula espinhal, né, do sistema nervoso que está dentro da coluna vertebral. No mercado brasileiro é proibido o consumo, então isso pode ser ou incinerado ou exportado com autorização. E Taiwan, de novo, aqui, acho que tudo que não se consome no Brasil, Taiwan consome, então vai lá para Taiwan, beef spinal cord, então está aqui sendo comercializado no mercado asiático. Tá? Tem um problema, né? Por que não pode ter o consumo humano, né? Ou não pode isso para ração animal de qualquer espécie, né? Pelo perigo da vaca louca. Tá? Então, né? Encefalopatia espongiforme bovina. Então, como é um prion que fica principalmente nos órgãos do sistema nervoso central, então é um risco de você ter espalhar. No Brasil não tem essa doença, tá? Não é um problema no Brasil, mas por precaução, se cuida. Ainda tem o demais aqui, opoterápicos. Essa palavra é nova, talvez para muitos de vocês, e pouco utilizada hoje em dia, logicamente, porque a gente tem a indústria farmacêutica aí trabalhando muito com a indústria química, né, para a produção de todos os medicamentos que nós precisamos, mas você pode ter, são substâncias utilizadas para o tratamento cujo intuito é tratar doenças a partir de extratos de tecidos de órgãos e principalmente de glândulas hormonais de origem animal. Então, para isso, nós damos o nome de opoterápico. Pouco uso nos dias de hoje, porque você tem muita síntese química, é muito mais fácil, muito mais eficiente você produzir de outras vias. Mas tem lá, aqui dessa fonte do professor Vasco Pique, a hipófise para retirada de hormônios do sistema reprodutivo, tireoide para tratar bócio, timo, prevenção de raquitismo, adrenais, você pode tirar lá adrenalina, corticoides, ovários e testículos, pâncreas, baço. Então vejam que de várias glândulas você consegue retirar essas substâncias que teriam uma utilização na medicina humana. Então, fechando aqui para ficar dentro do tempo que a nossa colega marcou aqui, quais seriam alguns pontos que a gente teria que levar para casa, né? Ou para a gente discutir depois na mesa redonda, né? Aqui. A carne, logicamente, é o principal objetivo da produção animal. Ninguém produz bovino pensando no couro. Mas, se você pensar também no couro, um couro de melhor qualidade vai ter uma agregação de valor melhor. Os coprodutos viabilizam o negócio. Tá? Tem um artigo daquele professor que eu mostrei ali, professor Pedro Felício, que ele fala que carne não dá lucro. Mas como é que o frigorífico se mantém e tudo mais, e são todos ricos, milionários? Muito disso é a partir dos coprodutos, tá?
que eles, quanto mais valor consegue se agregar nos coprodutos, maior é a renda da indústria. Tá? Então, o frigorífico que não faz um bom trabalho com os coprodutos, perde o dinheiro e vai à falência. Sustentam muitas outras empresas. Então, eu passei com vocês aqui, todos esses produtos têm uma indústria por trás, trabalhadores por trás, geração de emprego, geração de renda. Então, para mostrar a importância que isso tem para o setor. O destino desses coprodutos, logicamente, depende da demanda. Então, se a indústria PET está pagando mais no momento por um determinado produto, vai vender para a PET. Se é indústria farmacêutica, se é biodiesel, se é colágeno, se é medicamento. Então, isso o produto vai para um determinado destino. É um setor que está sempre inovando. Eu tenho uma colega que trabalha na BRF, que é a dona da marca Sadia e Perdigão, e que eles têm um centro de inovação para coprodutos. Não é um centro de inovação para frango e suíno, é um centro de inovação para os coprodutos. Mas é diferente daqui, né? Porque lá você vai utilizar, principalmente em aves, né? Você vai usar pena, os miúdos são diferentes. Então, eles estão tentando, por exemplo, tem um projeto que eles têm, que é fazer um hidrolisado a partir das penas das aves para ter um composto proteico para suplementação. Então, estão lá inovando. E como último aqui, né, nada se perde. Então, se alguém falar assim, a produção animal ela é ineficiente, ela gasta muito, ela produz pouco, ela é ruim para o meio ambiente, contestem. Fala, não é bem assim. Você está levando em consideração tudo que é produzido nesse setor? E é isso, pessoal. Assim eu finalizo a minha conversa com vocês hoje. Fico à disposição aí para perguntas, que eu imagino que vai ser na mesa redonda depois, né? Obrigado, pessoal.